Sejam todos bem-vindos, né? Vocês, cada um de vocês que estão aqui. Graças a Deus estamos juntos mais um domingo aí. Aproveitando que o pastor Luiz desapegou do púlpito, né? Graças a Deus pela Marinha, né? Que o chamou, ele respondeu. E nós estamos nessa jornada de fé, não é? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia, né? Eu vou incentivar você a dar um bom dia para o Espírito Santo, né? Dá um bom dia aí, Espírito Santo, bom dia, obrigado. Obrigado por essa comunhão gostosa, corpo de Cristo, igreja. Obrigado, Senhor, porque não é a reunião dos perfeitos, mas é a reunião dos que estão sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Santo Espírito, fica à vontade aqui no nosso coração, no nosso pensar, no nosso falar, e age, Santo Espírito. Corações abertos, nosso coração é uma boa terra, está escrito e nós cremos no cumprimento da palavra. Por isso, ser honrado, Senhor, em tudo mesmo, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus, dá um amém aí. Amém, amém, né? Eu botei meu celular hoje aqui para controlar o horário, para não passarmos da hora, né? E valeu. E hoje nós temos aqui então um passador novo, ó, atenção, ó, olha lá, funciona. Domingo passado nós começamos a conversar, né? Quando eu digo nós, todos nós aqui, né? Começamos a conversar sobre esse tema aí. Estamos na reta final, até vou voltar aqui, né? Nesses dias do fim, nós estamos vivendo realmente os últimos dias aí dos seres humanos, da nossa existência aqui no planeta Terra, né? Então nós estamos nessa reta final e o Espírito Santo colocou essa frase aí, andando com Deus, no meu coração, porque é imprescindível que nós estejamos atentos no modo como Deus ele fala ao nosso coração para andarmos com Ele. Não é Ele que anda conosco, gente. Não somos nós que vamos à frente e vamos, Deus, vamos embora, Deus. Você está lerdo, Deus, vamos embora. Jesus, ó, por que está demorando tanto? Não, Ele vai à frente. Diga comigo, Ele vai à frente. E nós o seguimos. É no ritmo dEle, é do modo dEle, é da maneira dEle que nós vamos. Deu uma falhada aqui. Jesus, ele falou, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me... Então é Ele quem vai à frente. É a palavra quem vai à frente. É o Senhor. Não podemos inverter isso. Ele é o Senhor e nós fomos feitos filhos, servos, amados, perdoados, que vamos seguindo a Ele. E olha, isso não é algo do Novo Testamento somente, não. Isso é algo do Antigo Testamento também, né? Então eu usei como base esse texto lá de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, aonde o Espírito Santo ele nos diz assim, olha, por essa razão, pela necessidade desses últimos tempos, de prestarmos atenção, por essa razão importa que nos apeguemos. Você sabe o que é apegar? Sim ou não? Hã? Ele está dizendo, olha, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza. Então, apegar não é alguma coisa assim, eu estou agarrado e não vou soltar. Eu estou com Jesus e não solto. Eu estou com essa palavra revelada e não abro mão dessa palavra. Então, ele fala com mais firmezas. Olha ali que interessante, né? As verdades ouvidas, porque todas as vezes que você chega a esse lugar, todas as vezes que você na sua casa para ter uma hora, você sabe que nós temos uma live de oração? Quantos aqui sabem disso, né? Está lá no YouTube, é só acessar o canal da Academia da Fé. Todos os dias nós dedicamos uma hora de oração ao nosso Deus. Pastor, mas uma hora é muito tempo, passa rápido. Porque quando você está na presença de Deus, você
desfruta de delícias do Espírito Santo, que ele vai ministrando ao teu coração. E nessa live, não necessariamente nós fazemos lá, ao vivo, de meio-dia a 13h. Mas você, nesse horário, está ocupado. Quando você tiver a oportunidade assim, eu tenho 1 hora livre, aí você pode acessar o canal lá da live de oração e orar, e permitir que o Espírito Santo esteja ministrando ao teu coração e à tua vida. E então ali ele fala dessas verdades ouvidas que nós precisamos ouvir hoje, e ouvir mais, e ouvir amanhã, e ouvir depois de amanhã, porque Deus, ele fala, Deus é um Deus falante, Deus é um Deus que ministra ao nosso coração, e nessa ministração, ele nos abençoa, ele te fortalece, ele nos consola, ele nos cura, ele nos liberta. Então é nesse ouvir aí, a pegar com mais firmeza as verdades reveladas da palavra, para que dela jamais nos desviemos. Ou seja, Deus, ele está falando assim, olha, se você anda comigo e a minha palavra está em alta na sua vida, vamos colocar assim, né? Essa possibilidade de desviar, ela vai estar em baixa. Se você anda comigo, apegado à palavra, você tem um respaldo da palavra. Eu jamais vou me desviar, porque eu estou apegado à palavra. Há a possibilidade, sim. Ah, pastor, mas eu vou no meu ritmo. Um dia eu estou com Deus, outro dia eu já não estou tanto assim, mas daqui a pouco a situação aperta, eu busco mais a Ele. Gente, nós não fomos chamados para andar com Deus somente na hora que o cinto aperta, somente na hora que o calo dói. Nós fomos chamados para andar com Deus em todos os momentos. Em cada fase da nossa vida, nós fomos chamados para andar com Ele, porque Ele é a fonte da vida. Diga, Ele, Jesus é a fonte da vida. É a realidade espiritual. Gente, nós fomos feitos filhos de Deus. Isso é uma revelação tremenda da palavra. Como é que um filho vai andar com o pai esporadicamente? Não, um filho tem prazer de andar com o seu pai, de estar com o seu pai. Então isso aí é alguma coisa que o Espírito Santo ele vem e vai despertando ao nosso coração. Então na semana passada, no domingo passado, né, eu falei sobre esse ponto aí. Não saia do lugar que foi estabelecido por Deus. Pastor, que lugar é esse? É aqui em São Cristóvão, é em Benfica? Onde é? Não. É lá em Jerusalém? Não, vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, não somente lá em Jerusalém, queridos, ou somente aqui em São Cristóvão, mas é o posicionamento que Ele, o Senhor, nos colocou na palavra. E eu falei para vocês assim, usando esse texto aí de Gênesis, né? Quando Deus ele estabelece o homem, dá autoridade ao homem, é o homem que é o administrador do planeta Terra, é Adão. Ele diz, Adão, olha, você é o meu representante. Você tem poder e autoridade. Você vai sujeitar essa terra. Você vai comandar esse planeta. Então Deus o coloca num lugar de autoridade, acima de toda a criação, um representante legítimo de Deus lá no Éden. Deus o estabelece e diz, olha, esse é o teu lugar, esse é o teu posicionamento. E o que nós temos aprendido nessa jornada de igreja, né, de convivência com o povo de Deus, é que na maioria das vezes, dependendo da situação, assim como aconteceu lá com Adão, nós saímos desse posicionamento de autoridade, de entendimento, de termos os olhos do nosso coração iluminados pela palavra de Deus, de termos ouvidos espirituais atentos àquilo que Deus está falando, e começamos a prestar atenção no que está acontecendo
à nossa volta, ou nas vozes que estão à nossa volta, como aconteceu lá no Éden, a serpente, né, Satanás usando a serpente, vem e começa a falar aos ouvidos e ao coração, tanto de Eva como também de Adão, para dizer, olha, não é bem assim que Deus vai fazer. Como dizendo assim, olha, Deus ocultou isso de vocês, mas esse fruto aí, olha, que ele falou, não coma do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele, na verdade, vai revelar a vocês e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora, veja a astúcia do inferno, né? Do mesmo... Ah, é o teu, né? Eu estava achando que era o meu, ué. Veja a astúcia do inferno, né? Do mesmo modo que a fé vem pelo ouvir, sabe também o que vem pelo ouvir? Incredulidade. Duvidar da palavra de Deus. Duvidar que Deus é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, e colocar, não é? A incredulidade vem assim, olha... mas você é capacitado, você pode fazer isso. Mas Deus, olha, ele não vai brigar com... Olha, Deus, isso, aquilo outro. A dúvida também entra pelo aquilo que nós ouvimos. E Adão experimentou disso. Não é assim, olha, vocês não vão morrer. Mas Deus falou, Ele falou comigo diretamente. No dia que eu comer desse fruto, certamente eu vou morrer. Não, você não vai morrer. A serpente, o enganador, o usurpador, o mentiroso, ele vem e lança a mentira dele para gerar dúvida no teu coração. Será que Deus realmente me ama? Pode ter certeza que se essa voz, ou esse sentimento, ou essa ideia, ou esse pensamento bater aí dentro de você, você pode ter certeza e discerne rápido. E você pode dizer assim, Satanás, você está repreendido no nome de Jesus. Porque Deus nos amou de tal maneira. Sabe, quando nós não queríamos nada com Ele, Ele nos amou dessa maneira intensa, dessa maneira maravilhosa, que deu o seu único filho. Você sabe quando nós pensamos, deu o seu filho unigênito, né? Mas, na verdade, o primeiro capítulo de João diz que o verbo se fez carne, o verbo era Deus, não é? Ou seja, Deus deu dele mesmo, se fazendo reconhecido em figura humana, como também está lá escrito em Filipenses, né? Ele abre mão, nós cantamos isso aqui hoje pela manhã, ele abriu mão da glória dele, para se fazer um ser humano, para dar a vida por nós. É por isso que a palavra diz assim, ó, Deus, Ele te amou de tal maneira, não há amor maior, nem igual ao amor de Deus por você. Mas o inferno, ele vem, olha, cadê o teu Deus? O salmista falou sobre isso. Teu Deus, onde está? Isso era a voz do inferno. Senhor, parece que os inimigos estão prevalecendo. Olha ali, estou cercado, é isso, aquilo outro. Cadê o teu Deus? Você não clama a Deus? Você lembra daquela frase da esposa de Jó para ele? Né? Blasfema contra o teu Deus, nega o teu Deus. Quem é que estava usando aquela mulher ali? Fala para mim, vou te dar 3 chances. Foi Papai Noel que falou com ela. Foi... Você pode botar o nome que for, ou foi o inferno ali. Quem é que estava falando com ela? Ela estava sendo um veículo, do mesmo modo como a serpente no Éden. Aquela esposa abençoada de Jó
que as mulheres digam, não é o meu caso. Achei que seria mais forte, mas tudo bem. Estava sendo usada pelo inimigo, amaldiçoa o teu Deus e morre. Só faltou dizer assim, praga, peste, morre logo. Isso é do inferno, gente. Isso é do inferno. E Deus pergunta a Adão, onde estás? E por que ele pergunta isso? Porque Deus o deixou naquele lugar de autoridade, naquele lugar que Deus estabeleceu para ele estar, lugar de domínio, de comando. E quando Deus volta àquele lugar, aonde estava Adão? Escondido, tentando arranjar folhas de figueira para cobrir a nudez dele, que ele descobriu que estava nu, com medo, acuado, medo de quem o criou, medo do próprio Deus que o amou e o criou. Ele saiu daquele posicionamento de autoridade e foi se esconder. Você percebe como isso tem uma importância espiritual? De permanecer no lugar aonde Deus te colocou. Quantos sabem aqui hoje que você está em Cristo e é uma nova criação, uma nova criatura em Cristo? Esse é o teu lugar. Mas o inferno, ele continua do mesmo modo operante dele, tentando te tirar desse lugar e te levar para o lugar da incredulidade, para o lugar do medo, para o lugar dos altos e baixos. Uma hora crê, outra hora está duvidando, outra hora está acuado, outra hora está estressado, outra hora, não, mas eu não estou me sentindo perdoado, eu não estou me sentindo uma nova. Ei, Deus, ele te colocou nesse lugar, você está em Cristo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não saia desse lugar, porque é esse lugar que é onde o Senhor vai te perguntar. Diga o teu nome aí agora, eu vou dizer o meu. Maurício, aonde você está? Senhor, eu estou aqui em Cristo. Eu estou no lugar onde o Senhor me colocou através de Cristo Jesus. Esse é o nosso posicionamento, né? E para fechar aqui essa parte de recordação, né? Deus deixou Adão em um lugar de domínio e autoridade, e quando voltou, o encontrou tentando resolver por si mesmo os problemas que ele próprio arranjou, por ter desobedecido. Gente, não era uma questão de, eu tenho que obedecer, era uma questão de dizer assim, olha, eu vou viver por aquilo que a palavra de Deus, ele me disse. Ele falou que eu tenho liberdade para comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele é o meu gerador de vida. Você sabia que você só está vivo porque Deus tem a sua vida nas mãos dele? Porque na hora em que Deus vira para nós assim, olha, você completou a tua jornada. Aí ele chama assim o teu espírito, espiritualmente quem você é verdadeiramente, uma nova criatura. Ele diz, você pode vir que você completou a tua jornada. E isso é uma coisa que deve renovar o teu pensamento, hein? O Espírito Santo está me reforçando isso aqui. A tua vida só acaba quando o propósito de Deus, através de você, terminar. Você completou a carreira. Lembra que Paulo disse isso? Né? Eu completei a carreira, estou guardando a fé. Sabe por quê? O inferno vai bombardear, ainda mais nesses dias, gente, que são os dias do fim aí. O inferno vai bombardear a tua cabeça, bater uma dorzinha. Ai, será que é hoje que eu vou? Será que é agora? E isso, e aquilo, e a pressão sobe, e a pressão desce, e o joelho dói, Ei, inferno, no nome de Jesus, eu estou no lugar onde Deus me colocou. Jesus carregou com todas as minhas dores e enfermidades. Eu
aliás, cantamos isso aqui também hoje. Eu só vou morrer na hora que o Senhor me disser assim: meu servo, pode vir. Você completou o propósito. Olha, você não morre depois da hora. Tem gente que quer morrer depois da hora. Você não morre antes da hora. Descansa o teu coração. Quantos têm ousadia para declarar isso? Diga assim comigo, olha. Eu só vou morrer quando eu completar a jornada. A minha vida está em Cristo Jesus. E naquele dia, e naquela hora que eu completar a jornada, eu vou para o meu Pai. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a deu espontaneamente para cumprir o propósito de ir à cruz em nosso lugar, gente. Então, seja encontrado nessa posição aonde Deus já te colocou em Cristo Jesus. E você vai estar no melhor lugar que você pode estar. Então, hoje nós vamos avançar para o ponto 2. O Espírito Santo sempre deve ser o GPS na tua vida. Quem é que tem experiência com GPS aí? Você usa o GPS quando está dirigindo? Você sabia que você pode usar o GPS quando você também está a pé? Que ele também te orienta, né? E eu quero dizer aqui, olha, isso aqui Deus colocou no meu coração. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que o Pai enviou para morar dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo, ele precisa ser esse guia orientador da tua vida. Esse guia que vai te dirigir, que vai te dizer, olha, não é esse o caminho, é por aqui, segue por aqui. Aliás, é uma das características dos filhos que têm uma maturidade com Deus, não é? Os filhos que têm uma maturidade com Deus são guiados pelo Espírito de Deus, porque estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Reconhecem no Espírito Santo aquele que vai dirigir, aquele que vai orientar, aquele que vai apontar o caminho. Quando Jesus é o nosso maior exemplo, né? Quando você vê Jesus, ele saindo para curar, hoje nós vamos para tal aldeia, hoje nós vamos para tal lugar, agora nós vamos voltar para Jerusalém, agora nós vamos... Jesus, ele não fazia nada que não fosse guiado e dirigido pelo Espírito Santo, gente. E ele nos ensina isso, né? Então, por meio dessa jornada com Deus, dessa caminhada com Deus, dessa sensibilidade, dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiando, ele vai nos dirigindo, ele vai revelando, ele vai apontando. Às vezes vem alguma situação, não é? Eu não sei se você já teve essa sensibilidade, assim, você está resolvendo, teu dia a dia correndo normal. Daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala para você assim, começa a orar em línguas. Já teve essa experiência? Você sabe que quando você ora em línguas, o teu espírito ora de fato. É uma oração do nosso ser recriado, direto com o Espírito Santo, né? Aquele que se uniu ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então, ou seja, você que é esse ser espiritual, o Espírito Santo está aí, ó, junto e misturado com o teu espírito, não dá mais para distinguir quem é quem e não dá mais para separar um do outro. Teu espírito, que é essa nova criatura em Cristo Jesus, está ligado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele tem essa voz ativa, que você diz assim, bem, aparentemente aos meus olhos está tudo tranquilo, mas se o Espírito Santo declarou para eu começar a orar em línguas, então eu vou orar. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo, de algum modo, né, ele nos chama sempre a essa intercessão, seja por uma situação que está ao teu redor, seja por uma outra situação que você nem tem conhecimento, mas na hora que o Espírito Santo falar, né, comece a orar em línguas e você
Não tem que parar o que você está fazendo, você pode continuar. Se você está dirigindo, você pode estar dirigindo, orando em línguas, você pode estar no mercado e olhou, bom, o Espírito Santo mandando, eu estou fazendo compras aqui, orar, e você pode xaralabariando, e com um carrinho lá, orando. Não tem uma necessidade de você parar, de você... mas eu não entendi por que o Espírito Santo, ele pediu isso. Obedeça, simplesmente obedeça. Simplesmente faça do modo como ele está falando para você fazer. E esse lugar aí do GPS, né, que é o Espírito Santo, ele nos ensina isso aí. Se eu estou no lugar dirigido por Deus, certamente esse é o lugar da recompensa. Porque andar com Deus é viver essa recompensa. Não é viver, será que eu vou experimentar da recompensa de Deus? Será que eu vou experimentar do melhor de Deus aqui? Anda com Deus, porque esse lugar que você está sendo dirigido por Deus é o lugar da recompensa. O nosso Deus é galardoador. Diga comigo, Deus é galardoador. Então, olha, Deus, ele tem o caminho. Diga comigo, o caminho. Fala assim, não é um caminho. Deus, ele tem o caminho para você, para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua família. Você não está nesse mundo por acaso. Deus, ele tem um propósito na tua vida. Então, Deus, ele tem o caminho, é o caminho sobremodo excelente. É um caminho que não é um caminho humano. Então, ele faz caminho onde não tem caminho. Ele abre porta até onde não tem porta. Ele é esse Deus. Você pode não estar vendo nada e tudo pode parecer sem sentido, mas ele abre o caminho para você. Deus, ele tem um caminho excelente, o caminho da recompensa para você que anda com ele, para você que vive com ele. Então, eu quero te dizer nessa manhã que há uma grande diferença entre realidade e verdade. E ali eu já coloco, olha, realidade é aquilo que os meus olhos naturais conseguem enxergar. Eu sei que tem uma parede aqui. Os meus olhos naturais estão vendo esse painel decorado aqui. É real para você também, aos seus olhos naturais, sim ou não? Todo mundo vendo aí? Vou indicar um oculista se não estiver vendo. Você está vendo com os seus olhos naturais. Isso é realidade. Realidade é aquilo que os meus olhos naturais conseguem enxergar. Mas, não é? Verdade é aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. E o que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa é o que os meus olhos naturais... Você veja que Deus, ele não nega uma realidade diante de nós. Uma realidade que diante dos teus olhos, na tua casa, na tua família, um ambiente de trabalho ou de desemprego, uma situação complicada, um sintoma, uma enfermidade. Deus, ele não veda os nossos olhos, ou ele não é um entorpecente para, peraí, eu tenho que parar de ver isso, porque senão, não. Ele está dizendo, olha, está aí diante de você. Está aí diante daquilo que os teus olhos naturais, eles podem ver. Mas Deus diz assim, apesar disso que você está vendo, anda com a verdade. Porque a verdade é aquilo que a palavra de Deus me fala.
Verdade é aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, a teu respeito, a esse posicionamento de estarmos em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela vem, não é? Ela vem clareando, ela vem iluminando, dizendo assim, olha, isso está diante dos teus olhos. A impossibilidade, quem sabe, aos olhos naturais, está aí diante de você. Em que aspecto for, impossibilidade financeira, pode estar diante de você. Né? Você pode ter um sonho colocado por Deus no teu coração e você diz assim, mas pelos olhos naturais isso é impossível. Mas por acaso para Deus há impossíveis? Não, muito pelo contrário. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Mas os meus olhos naturais, quando eu pego lá o meu extrato bancário, está dizendo, olha, não dá. Mas aqui dentro, se Deus te falou que você vai conquistar alguma coisa, que você vai comprar alguma coisa, e olha, tudo que Deus coloca no teu coração é para a honra e glória dele, gente. Não é para você, que legal, eu sou o mais orgulhoso, o mais vaidoso, olha o que eu comprei. Não, não é para isso. Tudo que Deus faz chegar às tuas mãos é para que Ele seja honrado e glorificado. Então, o teu extrato bancário pode, né, vou voltar aqui, pode estar naquela realidade ali, aquilo que os meus olhos naturais conseguem enxergar. E aí o Espírito Santo, ele diz assim, mas que tal você ficar com a verdade? Que é aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Você já leu em Filipenses que cada uma das tuas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus? Senhor, eu não vejo como. O meu salário é tal. E aí a gente sempre no natural diz assim, eu ganho tanto por mês. Mas Deus me diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele me diz que Ele pode nos fazer superabundar em todas as coisas. Então, eu vou viver por aquilo que Ele fala, e não por aquilo que os meus olhos naturais podem ver. Eu quero te dar um exemplo disso, vou convidar você a vir comigo aqui em Gênesis, capítulo número 17. Aqui eu coloquei só o versículo 1, porque eu vou ler aqui depois, se você tiver a Bíblia, aí depois você depois não, pode abrir agora, né? Mas eu vou ler o que está aqui, que eu botei aqui na tela, tá? Gênesis 17, 1. Quando Abrão, diga comigo, Abrão. Ali ele ainda não era Abraão. Tem uma diferença aí, né? Quando Abrão atingiu a idade de quanto, gente? 99 anos. Só por aí, pastor, esse cara está no final da vida. Vai fazer 100 anos daqui a pouco. Olha como é que o nosso Deus é tremendo. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo ali, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E falou para ele assim, anda na minha presença e seja perfeito. Agora, pega aí na sua Bíblia. Vamos começar aqui a ler do versículo 2 que eu não coloquei aí. Que diz assim, olha, aos 99 anos, hein? Se você está sem Bíblia, pega carona aí com o irmão que está do lado aí, com a Bíblia aí. Versículo 2, Gênesis 17, 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Fala comigo assim, extraordinariamente. Sabe por quê? Isso aqui é uma palavra-chave para termos no nosso coração. Quem anda com Deus experimenta do extraordinariamente. Quem anda com Deus não anda simplesmente no é isso,
agora é assim? Não. Deus, ele abre um leque para um homem de 99 anos e diz: eu te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 3: prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Diga comigo, extraordinariamente. Essa é a medida de Deus, de quem anda com Deus. Deus tem para nós. E de ti farei nações e reis procederão de ti. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. O que Deus, qual foi o leque que Deus abriu para um homem de 99 anos? Que poderia estar, como também outros trechos da palavra dizem, que poderia estar dizendo assim: eu já vivi o melhor da minha juventude. Aos 99 anos, não há mais nada para acontecer na minha vida. Mas Deus está dizendo para ele assim: eu vou fazer o extraordinário através de você. Realidade ou verdade? Vou ficar com aquilo que os meus olhos veem? Ou vou ficar com a verdade que Deus revela ao meu coração? Ah, pastor, já atingi o máximo na minha profissão e tal. Olha, eu sou um homem realizado. Mas Deus está dizendo para você assim: olha, eu tenho mais para fazer através de você. Você vai sentar nessa cadeira da acomodação e dizer: olha, o meu tempo já passou. Quantas vezes você pode dizer uma coisa como essa? O meu tempo já passou. Eu agora vou viver, vou trabalhar, vou me aposentar e esperar a morte chegar. Que palavra é essa, gente? Fala para quem está ao teu lado: não fica esperando a morte chegar, não. Diz assim: olha, Deus tem um extraordinário para te revelar. Anda na minha presença e seja perfeito. Agora olha aqui, porque nós vemos ali o verbo andar, né? Anda na minha presença. O que é, traduzindo lá do hebraico, esse andar aí, olha, caminha comigo ao longo da sua vida. Sabe, Moisés com 80 anos, gente, era outro também, que os olhos da realidade, do humano, 80 anos, o que um homem vai fazer com 80 anos na vida? Já vivi o que tinha para viver, agora vou aguardar aí o meu fim chegar. Não, Deus chama a Moisés aos 80 anos e fala para ele assim: você vai libertar o meu povo. Manda outro. Não, é você. Eu sou, me enviou. O extraordinariamente é quem enviou o cara de 80 anos para começar a fazer uma obra de libertação, gente. Então, quando Deus ele diz aqui, anda na minha presença, ele está dizendo assim: olha, esse andar aí, caminha comigo ao longo da tua vida, caminha comigo de um modo contínuo, aprende a andar comigo no dia a dia, porque é um aprendizado realmente. Venha comigo onde eu for,
E Deus está dizendo assim, olha, nessa jornada de relacionamento, de convivência, você vai a lugares que você jamais imaginou, porque sou eu quem estou conduzindo você. É continuamente. Por isso que eu estou dizendo para você, você não anda com Deus somente na hora da dificuldade, você deve andar com Deus em todos os momentos da sua vida. Está de coração aberto, Senhor, eu vou andar contigo. Eu vou estar aonde o Senhor está, eu vou estar naquele lugar que o Senhor estabeleceu para que eu esteja ali. Eu estou em Cristo, então é em Cristo que eu vou até o final da minha vida, e o Senhor é quem sabe qual é o final da minha vida. E ele falou também, né, seja perfeito. Essa palavra perfeito aí, Deus estava falando com ele assim, olha, você precisa ser completo. Você precisa ser inteiro de coração andando comigo. Você precisa, nessa perfeição, nessa palavra perfeição, concordar comigo. Ou seja, eu preciso concordar com a verdade, que é uma realidade espiritual acima daquilo que os nossos olhos naturais veem. Então concorda comigo, concorda com a minha palavra. Pensa como eu penso. Tudo isso aí, sinônimo daquela palavrinha ali, perfeito. Pensa como eu penso. Por que o Novo Testamento fala para nós assim? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque ele está dizendo, eu penso como Cristo me fala. Eu concordo com aquilo que Jesus me fala. E eu renovo o meu pensamento naquilo que o meu Deus me fala, revelado na sua palavra. Então, olha lá, pensa como eu penso, sem duvidar, sem estar dividido, ou sem estar com o coração dividido. Você percebe que há uma grande diferença? Se eu quero experimentar o extraordinário de Deus, esse extraordinário que ele coloca aqui, te multiplicarei, falando para extraordinariamente, é fora de ordem, é fora do natural, não está limitado pelo que você vê, Abraão, não está limitado, olha, eu estou mudando o teu nome já não vai ser mais esse nome que você recebeu lá do teu nascimento, do teu pai e da tua mãe, eu estou estabelecendo uma aliança com você. E agora não é mais Abrão, agora é Abraão, que há uma diferença. Porque Abrão, o nome que ele recebeu de nascimento, o significado é pai exaltado. E mesmo no natural, que pai exaltado é esse que não tem filhos? Ou seja, o próprio nome que ele recebeu, vamos botar assim, né? Do batismo dele lá na terra de Ur, era um nome que não condizia com a verdade. Olha aí a tua realidade. Ah, você tem um nome bonito, hein? Mas olha, você não é pai não, tua esposa não pode gerar filhos. E aí Deus estabelece, falando assim, ó, na minha aliança eu estou mudando o teu nome. Em vez de Abrão, agora você se chama Abraão. Ou seja, pai de multidões. Aos 99 anos de vida, Deus troca o nome dele e diz assim, olha, você não é mais pai exaltado porque você não viveu isso. Mas na minha aliança contigo, nessa aliança que eu estou te chamando, anda comigo, ser perfeito, você agora tem um nome que tem um outro significado, pai de multidões. Você sabe que você tem um novo nome em Cristo Jesus. O teu nome não é mais um nome de enfermidade, de dor, de miséria, porque você está em Cristo Jesus. Você está andando com Deus. Você está completo, de coração inteiro. Você está vivendo aquilo ali, olha, eu ando concordando com Deus. Aliás, o Rafa tem até uma música que diz, eu concordo com o meu Deus.
Eu concordo com a palavra do meu Deus, né? Eu estou pensando como Deus pensa. Eu não estou andando em dúvida. Será que o Senhor, Ele é isso tudo mesmo que a Bíblia diz? Será que Ele não é? Eu não estou com o coração dividido, mas eu estou andando, crendo no meu Deus, crendo naquilo que Ele me diz. Aleluia! Então, ó, a realidade do que Abrão via no seu corpo era compatível com a verdade que Deus lhe falara, sim ou não? Não. Não era. A idade de 99 anos dizia para ele, não. Como é que você vai ter filhos, pai de multidões? Que promessa é essa? Olha, isso aí é história para boi dormir que Deus colocou aí no teu coração. Aos 99 anos, olha, você já dobrou o cabo da boa esperança. Sara já não está ovulando mais. Tudo no natural. Tudo no natural. A impossibilidade do natural, né? Então, olha, não é o exterior que dita a regra, mas sim o que Deus falou. Você pode ler isso comigo aí? Não é o exterior que dita a regra, mas sim o que Deus... Isso você precisa trazer para dentro do teu coração. Se você quer andar com Deus sem ter um coração dividido, sem ter a mente dividida, você tem que trazer isso para dentro do teu coração. Não é aquilo que eu vejo que vai ditar a regra na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, mas sim o que Deus falou. Esse é o modo que Deus opera. Se eu estou no lugar dirigido por Deus, esse é o lugar da recompensa. Você deve ter isso no teu coração. Você deve ter isso no teu entendimento. Veja o que o Novo Testamento vai falar de Abrão aí, depois de Abraão, não é? Romanos capítulo 4, versículos 17 e 18. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, pai de multidões, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não... É outro patamar, gente. Faz assim comigo, assim, faz assim. Fala assim, é outro patamar. É desse jeito. Eu o constituí. O que Deus tem constituído na tua vida? Porque Deus está dizendo ali, ó, falando sobre Abraão, né? Eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não... Chama à existência as coisas que não existem, como se elas já estivessem ali, patentes ali. Você lembra quando, bem depois, né? Abraão agora ele já tem um filho, já tem o Isaac, né? E Deus pede para, olha, você vai sacrificar o teu filho. Quer dizer que aos 90 passou aí já de 100 e diz assim, e agora? Ele me dá um filho e agora está pedindo esse filho para eu sacrificá-lo, né? E aí transcorre tudo aquilo aí, e aí na hora que ele vai imolar o garoto, ei, não toques no menino. Aí Deus mostra para ele assim, olha ali o cordeiro ali, ó. Olha o animal preso ali. Da onde saiu aquele animal, gente? O Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se elas já estivessem ali, e você e eu, bobões, vamos dizer assim, como é que eu não vi isso antes? Porque foi Deus quem chamou a existência. Porque foi Deus quem operou o milagre. Foi Deus quem agiu. Não é não é realidade natural. É Ele quem Ele é. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Versículo 18.
Abraão, esperando contra a esperança, porque ele estava esperando em Deus, andando com Deus, não estava dividido, não estava duvidando da promessa, por incredulidade, não estava com a mente dividida, pensando como Deus pensava. Então, ele diz assim, Abraão esperando contra aquela realidade que os olhos dele viam no dia a dia, esperando contra a esperança, o que aconteceu? Ele... mas foi muito fraco, hein? O que aconteceu com ele? Ele creu. Aí está a diferença. Ele creu no extraordinariamente. Para quê? Para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, segundo a palavra do Senhor, assim será a tua descendência. Faz assim de novo comigo, fala comigo, é outro patamar. É desse jeito. E um terceiro ponto, para a gente fechar hoje aqui. Sua boca deve chamar a existência. Estamos falando aqui de coisas espirituais. Sua boca deve chamar a existência. Essa boca que você tem aí. De que modo você tem usado a sua boca? Prefiro que você não comente, espera aí. Pastor, a minha boca tem sido muito usada para brigar, reclamar, esbravejar. Será que foi para isso que Deus te deu essa boca? Pastor, não, a minha boca tem sido muito usada para falar da política. A política é a realidade que nós estamos vendo. E a tua oração, qual é? E o que Deus tem ministrado ao teu coração, o que é? Não, pastor, a minha boca tem sido muito usada para reclamar dentro de casa, eu reclamo da esposa, eu reclamo do marido, eu reclamo do filho, eu reclamo da bagunça, eu reclamo do móvel fora do lugar, eu reclamo porque a roupa está fora do lugar, o chinelo está fora do lugar, e eu reclamo porque eu vou no mercado e o preço sobe de repente, e as coisas, minha boca tem sido muito usada para reclamar e reclamar. Para que Deus te deu essa boca? Para pensar, não é? Afinal, para que serve a sua boca? Para falar do que você vê no natural ou para concordar com o que Deus te revelou? É forte ou é fraco? Então traz para o teu coração. Se você está anotando alguma coisa, anota aí. Para você meditar, né? Para que serve, para que Deus me deu essa boca? Porque falar, queridos, do natural é chover no molhado. Está aí diante dos olhos de todo mundo. É uma situação clara aos olhos naturais humanos, está lá, patente, é aquilo ali. É o que o diagnóstico está dizendo. Mas espera aí, Deus me deu uma boca. Então, no meu coração, na revelação da palavra, Deus, Ele me deu essa boca para que eu possa concordar com aquilo que Ele me diz, com aquilo que Ele me fala, na revelação da palavra. Diga comigo, na revelação da palavra. Final. Para que serve a tua boca? Para falar do que está acontecendo na sua vida? Dos problemas, tristezas, doenças, desapontamentos? Será que foi para isso que Deus te deu a tua boca? Sim ou não? Não. Mas para que você abra a tua boca para concordar com Deus contra tudo e contra todos que possam se levantar contra a revelação do poder e do amor de Deus. Sabe, são detalhes que a gente vê na Bíblia. Olha aqui, ó. Por que Deus trocou o nome de Abraão? De Abrão, né? Abrão, pai exaltado no natural. Um homem sem filhos, um homem que
ia ter um servo dele, o Eliezer, para ser o herdeiro dele, porque ele não tinha filhos. Mas Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidão, no espiritual. Agora, no detalhe, no dia a dia. Se Deus ele me dá alguma coisa, no caso dele aqui, trocou o nome dele, todos os servos, Sara e todo mundo, sempre o chamavam de Abrão. Abrão, isso. Seu Abrão, olha, a ovelha tal está com um problema, o boi não sei o quê, e olha, está faltando água para o gado. Seu Abrão. E ele ouvia, não é? E ele ouvia, Abrão, pai exaltado. Que pai exaltado sou eu que não tenho filhos? Mas Deus, quando troca o nome para Abraão, pai de multidões, certamente ele se posicionou diante da família dele, ele se posicionou diante dos empregados dele e disse: gente, eu agora não me chamo mais Abrão, porque eu estou em aliança com Deus, e Deus mudou o meu nome para Abraão, pai de multidões. Aí o empregado lá no final da fila, ele agora ficou maluco, está com quase 100 anos, né? Se ele não foi pai exaltado no início, como é que vai ser pai de multidões agora? E no dia a dia, seu Abrão, ô fulano, não é mais Abrão, é Abraão. Eu sou pai de multidões. Eu não sou mais um nome meramente humano, mas eu estou em aliança com Deus, é quem eu sou. Eu não sou mais Abrão no natural, diante dos olhos humanos. Eu agora sou Abraão, porque eu estou em aliança com Deus, eu estou em outro patamar. Eu tenho a minha vida na palavra, eu estou andando com Deus, eu creio nessa palavra. Sara, o meu nome não é mais Abrão. Tanto é que depois Sara vai rir, né? No interior dela, ela vai rir quando o anjo diz para ela assim: olha, daqui a um ano eu voltarei e você vai ter um filho. Ela, Por isso que veio Isaac, riso, né? E Deus combateu ali, por que você está rindo? Eu não ri, não. Riu sim. Deus foi direto com ela ali, não usou de meias palavras, não. Você riu sim, você não está acreditando que ele agora é pai de multidões, que eu troquei, eu fiz uma aliança com ele, a minha palavra está aliançada com ele, e ele vai experimentar do extraordinário na vida dele. Eu sou o Deus do extraordinário. E o que nós temos hoje, né? O que você fala hoje no espiritual vai pavimentar a realidade de Deus no natural. Você cria um piso onde não tem piso. Eu agora sou Abraão, pai de multidões, e eu estou caminhando sobre essa palavra, sobre essa promessa. Eu estou andando com Deus, e eu estou vendo e crendo que Ele vai me tornar, porque só Ele pode fazer isso. Ele vai me tornar pai de multidões, porque eu tenho uma promessa. Lembra daquele hino antigo? Eu tenho uma palavra, e nela confiarei. Exatamente. Basta Deus liberar uma palavra para você. Traga para dentro do teu coração e ande sobre essa palavra. Há um princípio espiritual que nós aprendemos na Atos, né? Que ele diz assim, olha, a boca fala do que está cheio o coração, e o coração se enche daquilo que a sua boca... Isso é um princípio espiritual. Por isso Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. Ele começou a ouvir o nome dele, Abraão. Opa, eu tenho aliança com Deus. Deus mudou o meu nome. Os meus olhos naturais ainda não estão vendo,
mas eu estou andando numa promessa, eu estou andando numa palavra que está pavimentando um futuro que eu ainda não contemplo com os meus olhos naturais. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que eu ainda não estou vendo. Mas, perante aquele no qual creu, esperando contra a esperança, porque creu, porque confiou na promessa. Então, esse princípio aí de Deus, a gente vê aqui, olha, Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa, isso aí é o finalzinho do versículo 34, tá? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa, que tem experimentado da bondade de Deus, que anda com Deus, essa pessoa tem um depósito, olha lá, ela tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má, ou a pessoa que não está andando com Deus, ela vai tirar a incredulidade, gente. Ela vai tirar a incerteza. Ela vai tirar o natural do dia a dia ali. Não dá, é impossível, tem uma parede aqui, olha, como é que eu vou ultrapassar essa parede? E a fé gera exatamente essa condição de você olhar o natural e dizer, como eu não sei, mas eu creio que Deus vai fazer, que Ele já fez, porque Ele já liberou uma promessa e Ele te capacita no extraordinariamente dEle. Então diga comigo, porque a boca fala do que está cheio. O quê? Coração. O que é que você tem dito com a tua boca? Para que Deus te deu essa boca? A boca vai falar do depósito que você tem aqui. E o Espírito Santo, com certeza, tem feito depósitos aí na tua vida. Mas olha, Provérbios 18, 20 e 21, também diz assim, olha, do fruto da boca, daquilo que você fala, o teu coração vai se encher, vai se fartar. Percebe detalhes espirituais? O próprio Abraão, ele concorda com Deus. Obrigado, Senhor, o Senhor mudou meu nome. Eu não sou mais um pai humano exaltado, envergonhado, mas eu sou Abraão, pai de multidões. E o próprio coração dele se enchia com a revelação da palavra, reforçando a promessa, reforçando o princípio, que é um princípio de Deus, porque o versículo até continua, do que produzem os lábios, você vai se satisfazer. E ele diz assim, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. A língua está onde, gente? O que a tua língua tem falado? Quem bem a utiliza, vai comer do quê? Do melhor de Deus para a tua vida. Do fruto da boca, das palavras que a tua boca declara, ou declaram, o coração vai se encher. Se você só fala do que é natural, é isso aí, teu coração está se enchendo do que você pode ver. Mas o teu coração não está se enchendo da promessa, da revelação, do extraordinário de Deus, do poder de Deus, do milagre, do Deus que diz assim, para mim não há impossíveis em nenhuma das minhas promessas. Então esse princípio de boca e coração é um princípio de vitória, queridos. Deus já trocou a tua história. Deus já trocou o teu nome. Antes, na velha natureza, era morto, falido, quebrado,
Mas hoje o teu nome é outro. Se você está em Cristo, você tem saúde, você tem vida, você tem perdão. Fomos todos tirados da miséria, enriquecidos. Temos uma herança em Cristo Jesus. Somos mas a minha realidade, pastor, quando eu vejo, eu estou exaltando a velha criatura. Na hora que você abriu a boca para exaltar a velha criatura, mata ela de novo e diz: olha, não é isso. Eu estou pensando como Abrão, mas eu sou agora Abraão. Eu tenho uma promessa. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas eu ainda não vejo, mas é. Fala para quem está ao teu lado: é. Não é pelo que você vê no natural, é pelo que você crê no coração, gente. Você é uma nova criação em Cristo. As coisas antigas já passaram. Olha, o poder do inferno e das trevas foi totalmente quebrado. Não tem mais poder sobre a tua vida. Ah, pastor, mas olha, eu era envolvido com isso, com aquilo. Ei, você entregou a tua vida nas mãos de Jesus. O sangue de Jesus derramado te libertou do império das trevas. Das consagrações. Todo mundo pronto? O sangue de Jesus, ele te libertou dos laços do passado, dos trabalhos, das feitiçarias, das fofocas, de uma vida arrogante, de uma vida de vaidade, uma vida de mentira, e toda a velha natureza. Mas esse sangue, ele te liberta por completo. Ele diz assim: nós fomos tirados, arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Faz assim de novo comigo. É outro patamar, é outra realidade, é outra realidade. Vamos ficar de pé, queridos, no nome de Jesus.